Dia dos Pais na casa de Deus, que coisa maravilhosa! Vamos começar então pelo básico? A primeira pergunta dessa manhã é: o que define um pai? O que define um pai? Porque talvez, quando você pare para pensar, a questão que surge para você é: o pai é alguém para comprar o que você precisa. E isso, meu irmão, minha irmã, eu preciso te alertar que isso não é um pai, isso é um cartão de crédito, é uma outra coisa, são coisas bem diferentes. Ou talvez você esteja acostumado a entender que um pai é alguém para te proteger de todo perigo, para te garantir segurança. E de novo eu tenho que te lembrar, isso também não é um pai, isso é um super-herói e só existe em histórias. Alguém, talvez, para resolver os nossos problemas em minutos. E, de novo, meu irmão, minha irmã, nós não estamos falando de um pai, a gente está falando de um bombeiro, acostumado a apagar incêndios. Tem ainda mais uma questão. A galera que acredita que ser pai é encontrar, ter pai, né? É encontrar em alguém suporte financeiro para qualquer aperto que surgir. E de novo a gente não tem um pai, a gente tem um banco. Nós vivemos numa cultura que dia após dia vai colocando isso diante de nós, nos medindo quase sempre, colocando tudo a partir do critério da utilidade. E quando aplicamos isso às pessoas, começamos a correr um risco enorme, o risco de reduzir pessoas, gente, a funções. Quando alguém deixa de ser útil, então, para nós, perdemos o interesse, nos afastamos ou até cortamos o laço, só porque perdeu utilidade. Talvez seja por isso que tantos pais são abandonados por seus filhos quando avançam na idade e já não podem mais oferecer as coisas que ofereciam antes. Mas também pode ser por isso que muitos filhos são abandonados pelos pais, quando não dão orgulho, ou quando não dão o retorno que os pais esperam. E essa lógica utilitarista não para por aí, porque essa é só a camada superficial. Também deixamos amizades de lado, quando as amizades já não nos parecem minimamente vantajosas. E por isso, e pior que possa parecer, é possível, é provável que nós, em nossos corações, sejamos capazes até de abandonar a fé, quando Deus não parece mais útil do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Quando o Deus da Bíblia nada tem a ver com o Deus da minha necessidade. Mas a Bíblia nos apresenta algo totalmente diferente dessa proposta utilitarista. Um Deus que não mede valor pela utilidade momentânea, nem de pessoas, nem de coisas. Mas um Deus que transforma a vida, vidas que todos já consideravam vidas inúteis. Um Deus que nos ensina a amar, um Deus que nos ensina a investir em pessoas, não pelo que elas de fato nos dão ou podem nos dar, mas pelo que Deus é capaz de fazer através da vida delas. Hoje vamos mergulhar em um texto que traz esperança, tanto para quem se sente inútil, quanto para quem já se enxerga nessa posição, sem qualquer utilidade, nem para si mesmo, nem para mais nada ao seu redor. E ele nos mostra que em Cristo existe uma nova chance para um inútil, e esse vai ser o nosso tema dessa manhã. Antes de lermos o nosso texto, deixa eu te colocar dentro da cena do que a gente vai conversar, ok? Paulo, o apóstolo Paulo, está preso, provavelmente preso lá em Roma, e mesmo algemado, ele continua pregando o evangelho para quem passa pela sua frente. No meio dessa realidade, ele conhece um homem chamado Onésimo. E aqui começa uma reviravolta na nossa história. Onésimo não era um amigo antigo de Paulo, nem um discípulo fiel que já o acompanhava há anos. Pelo contrário, ele era um escravo e era um escravo fugitivo. Fugiu da casa do seu senhor. E quem era esse senhor? Um outro irmão chamado Filemão.
que não era qualquer pessoa. Filemão era um cristão fiel, um amigo pessoal de Paulo, líder de uma igreja que se reunia na própria casa de Filemão. E é interessante porque quando a gente começa a pesquisar, a gente vê que a Bíblia não dá todos os detalhes dessa relação, mas parece que Onésimo não apenas tinha fugido da casa de Filemão, como ele tinha causado claro prejuízo para o seu antigo dono. Ele era, aos olhos da lei, aos olhos da sociedade daquela época, ele era um completo inútil. Era alguém que merecia ser cancelado, abandonado, punido, alguém que não merecia nenhuma segunda chance. E na lógica do Império Romano, um escravo fugitivo poderia ser espancado até a morte pelo seu senhor, até o senhor se sentir saciado da dívida que foi causada. Mas no meio do caminho, no caminho de fuga de Onésimo, ele acaba esbarrando com o apóstolo Paulo. E quando ele encontra com Paulo, muda tudo, porque na verdade, ao encontrar Paulo, ele conheceu verdadeiramente quem era Jesus. Onésimo então se converte e Paulo passa a enxergá-lo como não mais como um escravo inútil, mas agora como um amado irmão no Senhor. A carta que vamos ler é exatamente isso, irmãos. Um apelo de Paulo escrevendo ao Filemão, que é o dono do Onésimo, para que Filemão receba seu escravo de volta, mas não mais como um simples escravo, mas agora como um irmão de Cristo. E mais, para dar a ele uma segunda, uma nova chance. Então, abra sua Bíblia, carta de Paulo a Filemão, só tem um capítulo, então vamos ler do versículo 8 ao versículo 21. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Eu o envio de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me servisse no seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. No entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo. Alô? Isso é só para manter o suspense na história. Captação, isso. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para todo sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Ele é para mim um irmão muito amado, mas para você ainda mais, tanto como homem quanto como irmão no Senhor. Assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Confiante na sua obediência, escreva você, sabendo que fará ainda mais do que eu peço.
Ao lermos essa carta, só até o 21, ao lermos essa carta, é impossível não perceber que Paulo está tratando de algo muito mais profundo do que um simples probleminha ali entre patrão e escravo. Ele está falando sobre identidade, ele está falando sobre propósito de vida. Onésimo, aos olhos do mundo, como a gente já explicou, tinha perdido todos dois. Era um escravo fugitivo e com fama de ser um escravo inútil. Mas aos olhos de Cristo, ele estava prestes a ganhar um novo nome, um novo destino e uma nova utilidade. E ainda algo mais sério aqui: muitas pessoas não apenas são tratadas como inúteis, mas ao longo da vida vão internalizando que são inúteis. Por quê? Porque receberam tais identidades ainda em momentos muito iniciais da vida. Receberam essas identidades dos pais, de familiares, de pessoas próximas. Palavras como seu inútil, seu imprestável, fulano é burro mesmo, esse aí não vai ser ninguém, não vai conseguir nada. E dessa forma, passamos a acreditar que não servimos para nada, que de fato somos essas pessoas inúteis. E quando acreditamos nisso, passamos cada vez mais a viver dessa forma, e tudo vai dando errado, é uma grande espiral de destruição. E isso vai fazendo com que a gente desista até mesmo de tentar qualquer coisa diferente, evitando novos recomeços, e aos poucos vai de fato nos afastando de quem mais poderia nos ajudar a viver a vida plena. É por isso que esse texto é tão precioso para nós, justo nesse Dia dos Pais, porque todos nós de alguma forma já estivemos, se é que ainda não estamos, na posição de Onésimo. Talvez como pais que falharam e se sentem incapazes, talvez como filhos que erraram e carregam culpa porque falharam com seus pais, talvez como pessoas que aos olhos de outros, até pessoas que a gente ama, perdemos o valor, ou que acreditam nisso e se conformam como pessoas que não têm valor. O tema dessa manhã nos convida a enxergar a vida pela lente, não de Paulo, não de Onésimo, não da sua família, não do seu coração, mas pela lente do próprio Cristo. Então, já citei antes, mas agora para você poder anotar, qual é o tema dessa nossa mensagem? Uma nova chance para um inútil. Isso aí, é a sua nova chance, é a minha nova chance. Porque em Jesus, a história não termina diante da inutilidade. Ele transforma pais, filhos, amigos, qualquer pessoa em instrumento vivo para a manifestação da sua glória. Então respira fundo, prepara o coração. Deus tem novidade de significado para nós e para todos ao nosso redor. Então, vamos assim ao nosso ponto 1. Aproveita aí que você acabou de anotar o tema. Ponto 1. Cristo começa restaurando nossa identidade antes de restaurar nossa utilidade. Cristo começa restaurando nossa identidade antes de restaurar nossa utilidade. Foco na história do texto que a gente acabou de ler. Onésimo não precisava apenas de um novo trabalho, assim como ele não precisava de uma nova chance para se explicar para Filemon, contar o que realmente aconteceu. Não é sobre isso. Ele precisava, antes de qualquer coisa, de uma nova identidade em Cristo. Ao contrário do que os nossos corações vão continuar gritando todos os dias, não adiantaria voltar apenas para cumprir tarefas lá na casa de Filemon, se no fundo ele ainda se visse como alguém inútil. Paulo sabia disso, por isso era preciso trabalhar o coração. Por isso, antes de falar sobre o que Onésimo devia fazer, ele fala sobre quem Onésimo passou a ser em Cristo. Antes, isso a gente viu no versículo 11, que foi o primeiro versículo que a gente leu. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim.
É assim que Deus vai seguir trabalhando as nossas vidas, irmãos. Ele não começa pelo nosso fazer, mas pelo, de fato, vínculo com quem nós somos, quem você é. Ele não está interessado apenas no que você é capaz de produzir, mas em quem você tem se tornado agora que você conhece a verdade. A utilidade, irmãos, aos olhos de Deus, não começa com desempenho, mas começa com identidade restaurada. Só assim a gente se torna útil. Talvez seja por isso que tantos de nós vivemos o tempo inteiro cansados e frustrados. Tentamos provar nosso valor pelo resultado, pela nossa produção, mas continuamos acreditando que no fundo não somos nada além de um fracasso. Tentamos consertar as coisas de fora para dentro, mas Jesus insiste em começar de dentro para fora. A boa notícia é que em Cristo a palavra inútil não é e não vai ser nunca sentença final, mas é um rascunho que Ele é capaz de apagar, que Ele é capaz de eliminar, para escrever algo totalmente novo sobre você. Esse Deus, meus irmãos, o que é o nosso Deus? Ele é especialista em trocar rótulo falso e substituir por nomes verdadeiros, que Ele já sabia que você era, mesmo quando nem você acreditava nisso. Como Ele fez lá com um tal chamado de Pedro, sabe? Já ouviu falar? Registrado lá em João, capítulo 1, versículo 42, parece que esse Pedro era um cara totalmente instável, explosivo, e esse cara vira rocha, referência, segurança. Como Ele também fez com outro cidadão, chamado Saulo, que era perseguidor de cristãos, e esse Ele transformou por completo a identidade, fazendo ele de perseguidor a perseguido por amor, entendendo quem de fato ele era, como a gente vê em Atos capítulo 9. E quando a nossa identidade é restaurada, aí sim podemos viver nossa vocação com sabor e com luz, como a gente viu no domingo passado. Mas tudo começa em entender quem nós somos em Cristo. E isso nos conecta diretamente com o que já falamos em outras mensagens aqui, dessa mesma série, né? Quando refletimos sobre sal e luz, vimos que Jesus não estava nos dando apenas mais uma tarefa, Ele estava declarando a nossa identidade. Tanto que eu frisei bem aqui quando a gente estava falando disso domingo passado, né? Jesus não vira e fala, vocês deveriam ser sal. Ele fala, sejam, vocês são. Assim como Ele não diz para a gente tentar ser luz, Ele manda a gente brilhar, vai e ilumina tudo pelo caminho. Porque essa é a natureza de quem tem identidade vinda de Cristo. Esse é o DNA espiritual que recebemos quando nascemos de novo em Jesus. O mesmo princípio aparece aqui nesse texto. Paulo não diz a Filemão, aceite Onésimo de volta, porque ele vai trabalhar muito para pagar os erros dele. Mas o que Paulo diz é, aceite-o como o meu próprio coração, como a gente vê no versículo 12. Ou seja, o que define Onésimo agora não é o que ele fez no passado, mas a nova essência que Cristo transferiu a ele. E esse é o nosso DNA enquanto igreja. Não podemos viver como estrangeiros de nós mesmos. Quando esquecemos quem nós somos em Cristo, começamos a medir a nossa vida pelas mesmas métricas do mundo aí ao nosso redor. Então a gente vai estar sempre olhando para qual é a utilidade. Para que eu vou ligar para fulano? Para que serve conversar? Para que serve investir nisso? A gente começa a se mensurar a partir da produtividade. O que eu posso fazer? Como eu estou fazendo as coisas? E se eu estou produzindo muito, eu estou sendo muito bom? E se eu estou produzindo pouco, eu estou sendo um lixo? E com essas avaliações, irmãos, a gente sempre, todas as vezes termina frustrado. Mas se lembrarmos que a nossa identidade vem transferida pelo próprio Cristo, então mesmo nos dias em que nós produzirmos muito pouco ou produzirmos nada, aquele dia assim, sair da cama já foi o louvor que você conseguiu, você vai continuar sendo sal, você vai continuar sendo luz aos olhos de Deus.
Essa é a base para todo o resto do que a gente vai falar. Não existe missão frutífera sem uma identidade firme e clara. É por isso que, antes de falar de utilidade, Jesus e Paulo nos lembram quem nós precisamos ser, quem nós somos. E é justamente a partir dessa identidade restaurada que a gente pode então avançar para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Entender que Deus não apenas nos chama de filhos, mas também nos coloca em movimento. Onésimo não foi apenas perdoado por Deus. Deus o perdoou, mas então ele foi reenviado com um novo propósito, para encarar os seus erros do passado. Da mesma forma, a restauração que Cristo nos dá não é um fim em si mesmo. Estou salvo, ouvi a palavra, glória a Deus, acabou, eis que tudo se fez novo, e aí ignora, né? Não precisa pagar nada que você devia antes de se converter. Nenhum amém aqui? Ninguém devia nada antes de converter? Não precisa, se você cometeu um crime, está perdoado, você não vai mais preso, está tudo maravilha agora. Não é sobre isso. Por quê? Porque a conversão não é um fim em si mesmo. Agora, nossa vida precisa ser ainda mais útil, frutífera e a cada dia mais alinhada à missão que Deus nos confiou, não a missão que eu quero. E esse vai ser o nosso ponto 2. Prepara para anotar. Ponto 2. Deus nos envia para viver com utilidade renovada. Deus nos envia para viver com utilidade renovada. A gente viu que Onésimo saiu da casa de Filemão como um servo, pode falar inútil, vai? Como um servo inútil. E isso pode ser por qualquer motivo, irmão. Você pode achar, sei lá, Filemão não era um bom líder, né? Não era um bom chefe ali. Talvez ele tenha feito isso porque ele era preguiçoso e não gostava de trabalhar. Talvez por rebeldia, que ele queria encarar mesmo, ele queria uma outra casa mais ativa, melhor. Talvez simplesmente por não se encaixar na dinâmica daquela família. Mas o que importa é que ele fugiu, ele abandonou. Mas agora, quando ele volta carregando uma carta de recomendação do próprio apóstolo Paulo, dizendo que agora ele tem uma nova identidade, que agora ele tem um novo sentido para viver. Ele não faz mais as coisas do jeito que quer, ele não faz as coisas mais quando ele quer. Agora ele entende que ele precisa glorificar a Deus, ele precisa viver uma vida como cristão em tudo que ele faz. É como se Paulo estivesse dizendo: Filemão, agora esse mané aí do Onésimo não é mais um peso não, agora ele é brother, agora ele é parceiro, conta com ele. E aqui está uma verdade que aquece o nosso coração, irmãos. Em Cristo ninguém está condenado a viver eternamente no rótulo do passado. Eu sei, você pode ter vivido na melhor família, estudado na melhor escola e ainda assim você ouviu coisas ruins. Tem alguém aqui que nunca foi ofendido? Realmente, ainda estou procurando alguém, porque... E o pior é que a gente não só é ofendido, como a gente acredita. Tem uma brincadeira que eu costumo fazer no consultório, que é, se eu pegar e disser para você, Marcelo, eu disser para você que você é um ET, você se ofende? Por que você não se ofende? Se eu falar para o senhor, presbítero Samuel, se eu chegar para o senhor e falar que o senhor é um monstro, o senhor acredita? Essa é a questão, irmãos. Quando a coisa é boba demais, a gente entende que a gente não é. Eu não sou um ET, então a gente até ri quando a gente é ofendido assim. Um monstro, eu sei que eu não sou um monstro. Seu ogro, eu sei que eu não sou um ogro. Só que às vezes o que é falado para nós já é igual mentira. Tão mentira quanto essas coisas que eu falei aqui. Só que a gente acredita, a gente aceita. E a gente passa a se apropriar daquilo como fundamento. Rótulos que foram colocados e que a gente carrega para a vida toda. Pais que erraram, filhos que decepcionaram, irmãos que se afastaram. Todos podem escrever um novo capítulo em Jesus Cristo. Por quê? Porque não é o seu passado que determina quem você é. Não é lindo pensar que Deus nos olha e vê mais do que o nosso histórico de falhas?
vê mais do que tudo que a gente já fez de ruim, de pior que você pode produzir. Claro que há quem receba sim, meu irmão, minha irmã, uma nova chance e agarre com todas as forças. Mas há também aquelas pessoas que recebem uma nova chance e desperdiçam. Lembra daquela pessoa que teve uma segunda oportunidade no trabalho e floresceu, e se dedicou, ajudou os outros e mostrou que aprendeu, que cresceu, que se desenvolveu? Pois é, mas a gente também, infelizmente, conhece casos de pessoas que voltam de novo e de novo e de novo aos mesmos erros do passado. Como um porco que recebeu um banho maravilhoso numa manhã de sol como essa. E assim que foi solto, correu de novo para a lama, voltou para o lamaçal. O convite de Deus para nós é simples, mas é um convite extremamente profundo. Use sua vida para gerar ainda mais vida. Ou seja, se você é pai, meu irmão, seja exemplo de caráter, seja exemplo de fé. Se você é filho, porque talvez, né, você não seja pai, mas certamente você é filho, você nasceu de alguém, né? Você não é o ET que eu falei aqui, né? Nem nasceu de ovo, abandonado por aí. Você tem um pai. Se você é filho, honre e valorize quem Deus colocou como autoridade, como cuidado sobre você. E se você não tem mais seu papai, não tem filho, se você é amigo, irmão, se você é vizinho, afinal de contas, nenhum de nós vive sozinho no mundo. Se você é um ser vivente, seja o tipo de pessoa que deixa o ambiente mais leve, as cargas mais suportáveis, a esperança cada vez mais visível. Em dias como o de hoje, irmãos, Deus nos lembra que nossa utilidade não está apenas no que eu e você fazemos, mas no impacto que deixamos no coração das pessoas, a marca que está sendo deixada nos corações. Onésimo aprendeu isso e nós também podemos, nós também precisamos aprender. E se você se lembra da nossa conversa sobre a forja, quando a gente falou há uns domingos atrás, no texto de Provérbios, vai perceber que o que Deus fez com Onésimo é exatamente o que falamos naquele dia. Ou seja, você já viu uma forja? Lembra de como é a forja? A forja é esse lugar de desconforto, lugar onde vai ser enfrentado calor, pressão, modelagem, é aquela coisa onde vai ser batido e batido e batido de novo. O ferro, numa forja, não tem a opção de permanecer como ele está. Ele não pode dizer para o ferreiro, tá bom já, meu filho, para de bater. Ele só precisa aguardar o tempo que ele está sendo moldado. Onésimo viveu essa experiência. O calor da prisão com Paulo, a pressão da sua própria consciência, lembrando tudo que ele tinha feito no passado, o martelar do Espírito Santo sobre a alma dele todas as noites ali, aplicando tudo que era conversado, para que ele pudesse então se tornar um irmão amado, um irmão útil. E assim como na forja, Deus usa sim, meu irmão, minha irmã, todo tipo de circunstância, que muitas vezes não entendemos, é verdade, porque às vezes a gente tem essa mania, né, de enquanto cristão, a gente quer entender tudo, por quê? Porque tem coisa que a gente não vai entender, mas ainda assim são elementos que o Senhor está usando na nossa vida para nos transformar, para nos fazer cada dia mais parecidos com Cristo, para nos forjar como homens e mulheres cada vez mais valiosos para o reino de Deus. Como um ferro afia um ferro. Onésimo foi afiado por Paulo. E a pergunta que fica é: e você? Você tem sido afiado? Eu lembro de ouvir as pessoas há anos atrás, né, ambas as minhas avós reclamando das facas japonesas. Isso aí não presta. Faca boa é faca. E aí falava lá as facas, né, das marcas. Tem até a do que é usado hoje nos memes, né, quando alguém é grosseiro com outro, aparece lá uma marca lá de faca. Só que elas continuaram avançando, e hoje a gente tem empresas fortíssimas japonesas, porque elas continuaram, mesmo com todo a galera dizendo que era horrível, eles foram otimizando. Quem Deus tem usado para afiar a sua vida?
Será que você é essa faca que não corta nada? E que pode ser afiada, mas continua não cortando nada? Ou de fato você tem se deixado afiar no Senhor? E mais importante, de quem você tem se aproximado intencionalmente para ser instrumento de lapidação? Porque utilidade renovada não nasce de isolamento, mas nasce de atrito. Só que não é qualquer atrito, é um atrito santo, um atrito do convívio, da vida compartilhada no Senhor. Assim como na forja, cada golpe do martelo de Deus continua sendo uma oportunidade para abandonar tudo aquilo que não serve e assumirmos a forma para a qual eu e você fomos criados. Isso não é pesado. Isso a Bíblia chama de graça. Graça que molda vidas, graça que molda corações. Por isso, no caso de Onésimo, não foi um simples vai e não peques mais, mas uma nova diretriz dizendo: agora que você é um novo homem, você está obrigado a frutificar para onde o Espírito Santo te mandar. Isso envolvia enfrentar a possibilidade de ser maltratado pelo seu patrão. Isso envolvia a opção de ser severamente punido, até com a morte, como a gente já falou. Afinal de contas, tudo isso era e continuava sendo direito de Filemon. Mas era aqui que teríamos a prova viva da nova identidade, da nova utilidade do nosso irmão. E assim chegamos ao nosso ponto 3. Ponto 3. Só Jesus transforma inúteis em instrumentos de honra. Só Jesus transforma inúteis em instrumento de honra. Isso é bem diferente de qualquer transformação feita pelo esquadrão da moda. Que você vê, a pessoa chega vestindo trapos, com uma cara horrível, e ela sai de lá, ok, eles não fazem cirurgia plástica, então nem todo mundo sai bonito, mas sai bem mais bonito, bem mais arrumadinho. Mas depois que acabam as roupas que eles ganharam ali, mas depois que sai a maquiagem que eles fizeram ali, a pessoa continua a mesma coisa. Paulo sabia que não estava apenas devolvendo um escravo fujão, ele estava enviando alguém que realmente era irmão em Cristo, transformado pelo poder, pelo agir do Evangelho. Onésimo não voltava com uma carta de desculpas, foi mal aí, voltava com uma nova identidade. Ele não voltava para cumprir tabela ou para passar pano em tudo que ele já fez na sua história. Ele voltava agora com um ideal para provar que em Cristo, até o que parecia perdido, pode florescer de novo. E não importa se tem 5 ou 95 anos. Essa é a mensagem central do Evangelho. Jesus não só nos perdoa, Ele continua nos transformando no processo. Ele não apenas nos tira da condenação, mas Ele nos redireciona para uma nova missão. Ele não apenas apaga o nosso passado, irmãos, mas escreve um futuro glorioso, onde Ele mesmo coloca o nosso nome. Estamos falando de uma transformação a níveis muito mais profundos do que para os outros verem. Uma transformação que nos leva a testemunho vivo dessa nova identidade que nos foi transferida. Presta atenção, isso é muito importante, presta bastante atenção. Não adianta dar presente de Dia dos Pais e ignorar seu pai o ano inteiro. Não adianta. Isso pode satisfazer o seu próprio ego, para dizer que você é um filho ok, um filho legal. Relacionamento, meu irmão, minha irmã, não se constrói com gestos pontuais, mas se constrói como? Com uma vida inteira de presença, de serviço, de companheirismo. E isso tem que mudar tudo na forma como a gente vê, tudo na forma como a gente vive. Não adianta vir à igreja no Dia dos Pais, no Natal, na Páscoa e viver o resto do ano como se Cristo fosse irrelevante. O Evangelho não é visita, ele é moradia permanente no coração. É muito bom ter vocês aqui hoje, é bom olhar a igreja e ver a igreja cheia num dia especial como o dia de hoje. Tão bom, mas tão bom que eu não posso te iludir dizendo que está tudo bem você vir só essa manhã.
eu não posso te deixar entender que porque você veio hoje, você cumpriu o seu papel. Porque quando a gente olha para essa história, a gente vê que sim, Onésimo era esse cara que ele podia ter ficado em Roma, pegava a carta de Paulo e sumia do mapa, longe dos olhares que iam condená-lo. Mas ele vai para onde ele tinha que ir. Ele volta para o caminho de dor, de enfrentamento, mas ele volta pronto para amar, independente de como seria recebido. Isso, meu irmão, minha irmã, é uma transformação que nenhum esquadrão consegue fazer. Só o próprio agir de Jesus Cristo. Essa é a obra de Cristo. Isso é o que Ele faz com todo aquele que se entrega a Ele. E isso também se aplica a mim, isso se aplica a você. Sem Cristo, a gente continua tentando mudar e a gente só muda a nossa embalagem. E vou te contar, se a gente for pela lógica do mercado, sempre que muda a embalagem para ficar mais bonito, o produto piora. Sempre, todas as vezes. Porque aí o que acaba acontecendo é, a gente transforma só o que a gente quer mostrar para os outros. Mas quando a gente de fato vive a transformação que vem de Cristo, experimentamos uma verdadeira, uma profunda transformação do nosso conteúdo. A pessoa ela vai olhar para você e ela não vai apagar a sua história, mas ela vai se dar conta de que você é diferente. Ou seja, o Evangelho não nos conserta para que a gente passe a viver como um enfeite, mas para sermos ferramentas vivas nas mãos de Deus. Então, o que muda? O que muda na nossa vida e na nossa história? O que tem que mudar daqui para frente? Então, cadê os pais? Temos pais aqui hoje? Cadê pais aí, ó? Pais, beleza. Enquanto pais, significa que não dá para viver de lembrança do que foi bom. Não dá para lembrar só. O Senhor te chama enquanto pai a hoje, a partir de agora, construir junto com seus filhos, com as pessoas que estão ao seu redor, coisas que serão lembradas amanhã. É o seu legado, é fazer a diferença. Agora, filhos, temos filhos aqui? Cadê? Levanta a mão aí, quem é filho? Tem alguns de chocadeira mesmo. Todos nós somos filhos, então é para você, meu irmão. Não espere a ausência para valorizar a presença, é duro demais. Esperar a pessoa morrer para dizer, ai meu Deus, eu não pedi perdão, ai meu Deus, eu não disse que eu amava, eu não dei aquele abraço. Aproveita, viva, fale. Ah, mas meu pai não é próximo, corre atrás. Minha mãe não é próxima, corre atrás. Eu quero estar na tua casa. Mete Jesus ali falando com o Zaqueu, né? Pai, está em casa? Hoje cearei contigo. Nenhum, glória? Cadê? Os filhos não estão aproveitando essa não? Pode fazer isso. Está permitindo. Ela fala, o pastor que falou. Meu irmão, enquanto homens e mulheres, enquanto seres vivos, nós precisamos entender que Deus não nos mede pela nossa utilidade. Ele não nos mede pela nossa performance. Ele não nos mede pelo nosso passado. Então, o que Ele usa? O que Ele faz? Ele nos mede porque Ele é a perfeição em pessoa. Então, Ele não simplesmente acata qualquer coisa, mas Ele nos vê. Ele se aproxima de nós através da disposição de nos levar a obedecer. Não pelas suas falhas de hoje, mas por quem você há de se tornar nele, em quem Ele vai fazer você ser. E se você acha que já passou tempo demais, que já errou demais, né? Estou tão distante que não dá mais tempo, que já perdeu a oportunidade demais com Deus. Nessa história, meu irmão, minha irmã, a gente vê Onésimo só começou sua verdadeira história depois que tudo parecia ter acabado. É ali que o Senhor chega. É fácil quando a gente lê essa história achar que Onésimo é um cara novo, 15 anos, 20 anos. Mas pela história e pela estrutura do andamento, o que a gente vai ver é que muito provavelmente era alguém cascudo, que sabia o que estava fazendo, com bastante experiência de vida. Com Jesus, o rótulo inútil não é sentença final, bota isso na sua cabeça. É de fato a oportunidade de vermos o agir do Senhor na nossa história, reescrevendo a nossa história. Já estou concluindo já. Onésimo
saiu lá da cidade em que ele vivia com Filemon, que era a cidade de Colosso, como um inútil. E aos olhos, sim, de muita gente, ele deveria ter voltado para lá com vergonha, acorrentado e até para ser morto em praça pública. Mas ele volta com uma nova identidade, voltou carregando em si a marca de Cristo. E é por isso que essa carta chega até nós nessa manhã, porque ela não é apenas sobre ele, sobre a história de Onésimo, Paulo e Filemon, é sobre a minha história, é sobre a sua história com Deus, a sua história com pessoas que você frustrou, pessoas que você falhou, pessoas a quem você fez mal. Talvez você já tenha errado tanto e de forma tão profunda, que você se convenceu de que não serve mais para nada. Eu nunca vou conseguir mudar isso. Ou talvez você já tenha feito tanta coisa para tentar mudar e tantas iniciativas que acha que já fez mais do que o suficiente, que já fez tudo que estava ao seu alcance e que agora você pode viver para você mesmo. Vou dar um foco na minha vida, como se bastasse recomeçar em outro lugar, recomeçar com outras pessoas, longe da vida antiga, que aí tudo, página virada, agora tudo se fez novo. Não é isso, porque isso é viver para si mesmo. Mas escuta bem, a pior inutilidade é seguir vivendo para si mesmo. O Evangelho não nos salva para nos colocar numa vitrine, mas nos salva para nos colocar num campo de batalha, num campo de trabalho, lado a lado com o próprio Senhor Jesus, servindo, amando, frutificando todos os dias. Em Jesus sempre vai continuar existindo uma nova chance para qualquer homem e mulher inútil. Não importa o tamanho do seu fracasso, o peso da sua culpa ou quanto você já tenha se distanciado. Ele continua com poder e graça para renovar, para transformar a utilidade da sua vida, para restaurar os relacionamentos e reacender o propósito no seu coração. Basta você entender quem você é. E não pense que isso é apenas um discurso bonito de domingo de manhã, não, porque não é sobre isso. É uma convocação. Pais, filhos, famílias, amigos, todos nós podemos sair daqui com um novo significado, com um novo sabor, uma nova luz. Mas para isso é preciso coragem, irmãos. Coragem para voltar pelo mesmo caminho, como Onésimo voltou, e dizer: agora eu sou diferente. Eu realmente errei, mas agora eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher, e vou frutificar onde o Senhor me mandar frutificar, mesmo que seja difícil, mesmo que doa. Gente, de verdade, o desejo do meu coração é que seu domingo seja extremamente abençoado, que o seu dia dos pais, cara, seja de muita alegria e de muita reflexão no Senhor. Que seu almoço seja maravilhoso. Você vai almoçar junto com seu pai? Não? Junto com seu filho? Também não? Junto com o Pai eterno? Ah, ele vai estar lá, né? Então pode chamar que ele vai. Ele pode estar na sua e na minha casa sem problema nenhum. Que seu domingo, seu almoço, sua vida, sua família seja incrível. Mas acima de tudo, que você entenda a urgência de viver uma nova vida, vida que nos foi dada por Jesus Cristo na cruz. Que de fato a gente consiga, não só aqui, não só agora, mas nos lembrar, mesmo quem já foi inútil, mesmo quem olha para esse dia e pensa que esse dia dos pais é só mais um dia comercial que não serve para nada, mesmo quem passou a enxergar tudo e todos como inúteis, sem valor, em Jesus há renovo. Em Jesus há amparo, em Jesus há transformação, porque Ele é especialista em transformar histórias quebradas em testemunhos vivos. E acima de tudo, em Deus, todos nós sempre encontraremos um Pai infalível, um Pai amoroso, um Pai presente, como nenhum outro pode ser. Um Pai que nunca abandona, nunca se cansa, nunca desiste. Por isso, meu irmão, minha irmã, a gente tem tantos motivos para celebrar esse dia. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus,
nós olhamos para a Tua Palavra e entendemos, Senhor, que muitas imagens, muitas palavras foram construídas sobre quem nós somos. Muitas dessas coisas, Senhor, nos feriram tão profundamente que a gente não consegue nem se imaginar sem ser dessa forma. Mas olhando para a Tua Palavra hoje, ouvindo a Tua voz, somos mais uma vez chamados a assumir a identidade que o Senhor nos dá. Então, Senhor, ajuda-nos a confiar no que o Seu Santo Espírito está fazendo dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a ver a transformação que o Senhor vem fazendo. Ajuda-nos a viver de uma forma compatível com isso, Senhor. É tão fácil falar de amor, mas só amar quem a gente quer, quem a gente recebe bem, quem a gente vê com utilidade. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de testemunho vivo, amando aquelas pessoas que nos fazem mal, mesmo na nossa família, amando as pessoas que foram frustradas por coisas que a gente fez, ajudando-nos, Senhor, não só a perdoar os outros, mas perdoar também os nossos próprios erros passados. Ajuda-nos, Senhor, a confiar no que a Tua Palavra fala sobre nós. Remove, Senhor, nessa manhã, todo e qualquer rótulo maldito que foi lançado sobre nós. Toda e qualquer identidade que tem nos feito mal. E nos permita, Senhor, conduzidos pela Tua mão na forja santa do Teu Santo Espírito, termos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração moldado ao que é Jesus Cristo. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.